Bom dia, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos ter aula de ciências e vamos voltar a falar, vamos continuar a falar sobre o sistema de locomoção e sustentação. Na semana passada, a gente introduziu e começamos a falar do esqueleto e dos músculos, mas como o assunto era muito grande, não deu tempo da gente falar das articulações, que também faz parte do sistema de sustentação e locomoção. Então, se você quiser acompanhar a leitura, a explicação, pegue seu livro, bota na página 83, que nós vamos até a página 91 fazendo as atividades, ok? Então, como a gente já explicou a parte do esqueleto e a parte dos músculos, hoje nós vamos trabalhar as articulações, tá? Então, vou explicar para vocês o que é articulação. Para garantir que o osso possa se movimentar, existem as articulações, porque o osso é duro, né? Se não tivesse articulações, seria tudo assim, ó, durinho. E aí, para ele se movimentar, existem as articulações. Articulações é o encontro de dois ou mais ossos, tá? E eles podem ser classificados de acordo com o movimento que executa. Tem articulação que é móvel, ou seja, que se movimenta, que se mexe bastante, que tem uma grande variedade de movimentos, que é o caso dos braços, das pernas, da mandíbula, que é aqui, ó, a parte da boca, e o do pescoço. Olha só, a gente consegue virar para um lado, virar para o outro, levantar, abaixar. Então, a gente consegue rodar, fazer vários movimentos. Então, a gente chama essas articulações de articulações móveis. A gente também tem as semimóveis, que são aquelas que fazem pequenos movimentos. Elas não conseguem rodar assim, igual a gente roda a cabeça, mas elas conseguem fazer pequenos movimentos. Quais são elas? As articulações da vértebra. A gente até vai para um lado, para o outro, bota a mão lá no pé, a gente consegue abaixar, então a coluna se movimenta um pouco, mas ela não chega... Ela é semimóvel, ela não é tão ela não faz tantos movimentos assim. E tem aquelas que são imóveis, ou seja, que não se mexe. Quais são elas? Os ossos do crânio, ok? Articulações, elas são revestidas, elas são envolvidas por uma cartilagem. O que é uma cartilagem? É como se fosse uma geleinha. E junto com essa cartilagem, ela tem fluidos lubrificantes. Para quê? Para que você consiga movimentar os ossos, arrastar um no outro, sem que ele fique fazendo igual barulho de porta. Nhec, 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 nhec. Não fica assim quando a porta fica arranhando. Por quê? Porque tá faltando um óleo ali que faça ela escorregar. Então, a mesma coisa acontece nos ossos. Existe um lubrificante interno no osso que faz com que ele consiga escorregar e se movimentar, ok? Existem alguns cuidados que a gente precisa ter com a postura, que são os ossos da coluna, para que evite problemas futuros. Por exemplo, uma criança, ela está em formação. Lembra que a gente falou que ela tem 300 ossos e esses ossos vão diminuindo ao longo do tempo? Por quê? Porque eles vão se juntando. Então, por que isso acontece? Porque uma criança ainda está em formação, ela está se formando. Então, é por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados, porque como a gente está na formação, se esse osso se formar de uma maneira indevida, a gente vai acabar tendo problemas ao longo da vida. Por exemplo, hábitos na postura. A gente precisa ter uma boa postura. Sentar corretamente, encostar o bumbum na cadeira, nada de ficar jogado assim, ó, na cadeira, né? A gente tem que sentar direitinho. Por quê? Porque isso faz com que a nossa coluna não tenha problemas, não fique tanto tempo em uma posição só que acabe se tornando torta, no caso, né? Tendo algum desvio. Então, por exemplo, quando a gente usa a mochila de um lado só, a gente acaba forçando um dos lados. Então, a gente acaba ficando com a postura torta. Então, existem alguns movimentos também no balé ou na ginástica ou na natação que a gente precisa tomar cuidado para que não machuque a nossa coluna, para que a gente não tenha problemas lá na frente. E quais são esses danos à postura? Quais são esses problemas que a gente pode ter? A gente pode ter uma doença chamada cifose.
O que é uma cifose? É uma curvatura acentuada, voltada para fora. É como se esse meu osso aqui da coluna, ele ficasse assim, ó. Ao invés de ele ficar reto assim, ele ficasse para fora. É como se fosse o corcunda, né? Porque de tanta gente ficar assim, ó, numa má postura, a gente acaba fazendo com que a nossa coluna fique torta. Então, existe essa doença. Existem pessoas também que nascem com essa deficiência, tá? Com essa má formação. Mas normalmente isso acontece por conta da má postura. Existe também a lordose, que ao invés desse nosso osso ser para fora, ele é para dentro. Ele entra, o osso aqui da costela, ele entra, da coluna, ele entra. E aí ele fica para dentro. E isso também é por culpa do quê? Da má postura. E tem também a escoliose, que é quando a nossa coluna, ao invés de ela estar reta, ela pode virar ou mais para um lado, ela fica tortinha ou para um lado, ou para o outro. Isso acontece muito, como o caso que a tia falou aqui da mochila, do peso que a gente usa. A gente só pega a compra do mercado com um lado só, a gente só bota a mochila de um lado só, a bolsa de um lado só. Então a gente acaba forçando um lado só. Então a gente acaba ficando com a coluna torta. Então essa é uma doença chamada escoliose. Existem algumas pessoas que também têm essa doença de nascença, tá? Então, a gente também precisa ter alguns cuidados na hora de dormir. É importante que a gente durma com a coluna reta e não use travesseiros tão altos para que a nossa coluna não entre, né? Não fique torta, tanto tempo torta na hora de dormir, que quando a gente acorda, a gente acaba ficando nesse mesmo movimento que acaba ficando mais confortável pra gente. E quando a gente vê, a gente já tá torta, tá? Então, prestando atenção em alguns cuidados, em algumas posturas, a gente consegue evitar esses tipos de doenças. Então, agora que a gente já aprendeu um pouquinho de esqueleto, de músculo, de articulações, agora nós vamos fazer as atividades da página 85, 86 e 87. E eu volto daqui a pouco pra gente corrigir. Combinado? Então não sai daí não, hein? Um beijo!